Digamos que eu, Renata, desenvolvo uma determinada atividade e a próxima pessoa que vai colocar a mão nessa atividade que eu desenvolvi é um meu colega do setor, tá? Quando isso acontece, eu estou falando que esse colega do setor que vai receber o serviço que eu fiz, provavelmente digamos que eu seja responsável por uma tarefa num determinado processo. E aí o meu colega é responsável pela tarefa seguinte. Esse colega que vem depois de mim, ele é o meu cliente interno. Então, por exemplo, digamos que um chefe pediu para um funcionário para que ele elabore um relatório e entregue para ele o chefe. Significa que o chefe é o cliente desse profissional que elaborou esse relatório. Tudo bem? Então ele vai estar recebendo esse relatório. O que é importante? Que esse profissional, na hora de desenvolver esse relatório, ele entenda quais são as características que esse relatório precisa ter para agradar esse seu cliente. E quanto mais ele entender que ele precisa desenvolver esse relatório com essas características, mais satisfeito vai estar esse cliente. Significa que o chefe sempre é o cliente do funcionário? Não. Pode ser que o chefe ou o funcionário seja o cliente do chefe. Então, por exemplo, digamos que o gestor, ele tem como uma das suas responsabilidades de treinar o seu funcionário que está abaixo de você. Significa que quando esse chefe está treinando o seu funcionário, o funcionário é o cliente do chefe. Se o chefe fez o bom trabalho de treinar bem o funcionário, esse vai ser um cliente satisfeito. Se o chefe não foi um bom treinador, o funcionário, que é o cliente, vai ser um cliente insatisfeito. Entendeu essa relação de cliente interno? Ótimo. Isso também é aplicado para setores. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o meu setor desenvolve uma determinada atividade que o passo seguinte para essa atividade, para que esse serviço seja concluído e entregue à sociedade, ele vai ter que passar por um novo setor. Então, significa que eu, setor, que estou desenvolvendo essa atividade, preciso atuar nessa atividade de uma forma que seja satisfatória para o setor seguinte, que é o meu cliente. Poder trabalhar adequadamente, dar seguimento a essa atividade, que lá no final vai ser um serviço oferecido à sociedade. Quanto melhor o meu setor for em atuar aqui, menos trabalho, menos problemas ele vai dar para o setor seguinte, que é o seu cliente. Tudo bem? Isso vai acontecer de modo sistêmico em toda a organização.